que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde, que saudade de vocês. Desde domingo passado que não conversamos, não falamos nada, e o nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida está mais uma vez no ar. Como sempre, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima. Na mesa de som, Marcelo Prado, o São Paulino. E como vocês podem participar, é muito simples, pelo telefone 11, que é DDD de São Paulo, 39321600. Ao telefone está a minha esposa Aida, que irá atendê-los com carinho e dedicação. Você pode ainda entrar em contato pelo WhatsApp, número 11, que é o DDD de São Paulo, 983719681, repetindo, 11 São Paulo, 983719681. Pode ainda nos escrever através do nosso e-mail, família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Você pode ainda fazer uma visita à nossa página no Facebook, facebook.com/família fonte de amor e vida. E se preferir, escreva para a gente através da Caixa Postal 80115 São Paulo, CEP 031 95 970. Repetindo, Caixa Postal 80115 São Paulo e o CEP 031 95 970. Mande seus pedidos de oração, agradecimentos, críticas, sugestões, elogios. Nós estamos aqui à vontade para atendê-los. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sempre pedimos licença a vocês para que a gente possa adentrar ao seu lar, caminhar um pouquinho do seu lado, no seu carro, no seu local de trabalho. Sinta-se à vontade, a casa é nossa. E gostaríamos de lembrar sempre aquele texto de Mateus 18:20, tá? Onde ele diz que se 2 ou mais pessoas estiverem presentes, em nome de Deus, ele estará presente junto com a gente. E por isso vamos convidar o Padre Aldo, antes um pouquinho, Padre, um pouquinho de atenção dos nossos ouvintes, que hoje, assim que você ligar para o programa, por favor, insista, deixa o número do seu telefone, porque nós faremos o sorteio de 3 livros, A Alegria do Evangelho do Papa Francisco. São 3 livros. E gostaríamos de lembrar ainda que a senhora que foi sorteada no último fim de semana, Maria Aparecida de Osasco, paróquia Santa Maria Gorete, ela estava pedindo saúde para a família dela, ela ganhou uma Bíblia. Só que ela não retornou com o seu telefone e a gente não tem o número e o endereço para mandar. Dona Maria, um beijão para a senhora. Nos procure através de outra ligação, deixe o número do seu telefone e o seu endereço, que nós teremos um imenso prazer em enviar. Padre Aldo, vamos convidar o Espírito Santo para que faça uma visita a gente e visite também a residência dos nossos amigos. É sempre bom, Rubens, caros ouvintes da Rádio 9 de Julho, boa tarde a todos, um santo domingo. E para bem iniciar a nossa reflexão, a nossa catequese, nós queremos pedir a força, as luzes, a inteligência, os dons, os frutos do Espírito Santo. Por isso, invoquemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caros ouvintes, hoje nossa catequese, nossa escola também de formação, este programa Família, Fonte de Amor e Vida, quer ser uma escola de formação para a sua família, para todos os membros da família. E hoje então com um tema importante, seguindo aí nosso caminho na carta, na exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, família. Sobre a família, nós queremos continuar hoje falando da formação ética e religiosa dos filhos. Certamente você já ouviu tanto essa palavra, né? Ético, não ético. E no percurso do programa vocês irão observar também que nós utilizaremos também a palavra moral, moral e imoral. Então as duas palavras estão muito relacionadas. E nós procuraremos também destrinchar esta diferença, que são muito sutis, mas certamente será uma ajuda para vocês. Só lembrando então o tema da nossa tarde de hoje, desta hora de programa, a formação ética e religiosa dos filhos. Nós temos aqui a Iáscara e o Josimar, e eles que nós iremos aqui construir uma conversa para a construção deste programa, para bem formá-los, para bem instruí-los, para formar as famílias. Então, entregando aqui os microfones da nossa Rádio 9 de Julho aos nossos colaboradores fiéis, Josimar e Iáscara. Então, com vocês. Boa tarde, amigos ouvintes. Bom, como o Padre Aldo nos disse, estamos aqui para hoje conversar sobre a ética e a formação religiosa dos filhos. Agora, é um assunto muito complicado e, como o Padre Aldo disse, às vezes nós confundimos esse conceito porque eles estão muito relacionados de ética e moral. A ética, ela é muito relacionada com a índole, com o caráter, com o dever de agir. Agora, a moral, ela pode variar de acordo com os costumes dos locais onde nós vivemos. Agora, a melhor maneira que uma criança, para compreender os conceitos sobre ética, é com os exemplos dos pais. Então nós vamos bater muito nesta tecla dos exemplos, em dar os exemplos para as crianças, porque nós devemos agir e não simplesmente falar. De nada adianta você fala boa noite para o porteiro do seu prédio, para o seu vizinho, se quando você mesmo entra no elevador, você não cumprimenta as pessoas. Então a criança, ela vai observar as nossas atitudes. Então é muito importante a maneira que nós agimos. Às vezes, nós vemos determinadas atitudes nos nossos filhos e nós os repreendemos. E quando a gente para pensar, a gente está agindo da mesma forma. Então, é muito complicado falar uma coisa e fazer outra. Porque o princípio da educação é o modo de agir, é o exemplo que você dá. Por exemplo, outro dia nós estávamos no carro e às vezes você, sem querer, acaba pegando o celular. Daí a minha filha, a Samira, falou assim: mãe, mas você não fala que não pode ficar dirigindo e falando ao celular? Então, isso aborda uma contradição na atitude. Daí eu imediatamente: não, filha, você está certa. Peguei e guardei o celular na bolsa. Então, de nada adianta, eu insisto, a gente agir de uma forma e cobrar as crianças de uma outra maneira. Poderia, só para dar eu gostei da explicação dela, e outra coisa que poderia ser feita, eu acho que eu acredito que valeria duas finalidades. Além de você verificar que você ensinou, ela aprendeu, aproveitar o momento e dizer o seguinte: parabéns, minha filha, você ensinou o que eu aprendi, você falou com a mamãe que estava errando na hora certa.
Daí está, aí inclusive o Papa fala isso nas suas explicações, dizendo que a gente tem a obrigação de, quando errar, justificar o erro e voltar atrás do erro para explicar ao seu filho, a quem quer que seja, né? É muito importante também o sentido de colocar limites aos filhos. Sempre que eu e o Josimar, a gente sempre procura disciplinar as crianças no sentido que elas saibam que é necessário, para nós convivermos em sociedade de maneira pacífica, é necessário a gente ter regras de conduta, regras de convivência, ensinar a criança a ter responsabilidades, a ter respeito pelos outros, a respeitar as diferenças, porque sem esses valores na sociedade, nós ficamos devendo na formação, nessa formação que a gente vê que tem tanta carência hoje em dia em famílias desestruturadas, em filhos que não têm limites, que fazem o que querem e acham que tudo pode. Como o apóstolo Paulo diz na carta de São Paulo aos Coríntios, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos reforçar esse tipo de coisa para as crianças. Josimar quer intervir aqui na voz da esposa, então vamos ouvi-lo. Boa tarde, Padre Aldo, Rubens, Saida. Eu queria só complementar o que a Yaskara vem falando a respeito da ética. Porque é extremamente complicado nós definirmos a ética. Inclusive foi feita uma pesquisa no Brasil, eu não lembro exatamente qual foi o órgão, mas perguntando para as pessoas: você é ético? E 97% dos brasileiros responderam que sim. E quando a pergunta era direcionada: o brasileiro é ético? 87% responderam que não. Então existe uma incoerência nessas informações. Você se considera ético nas suas atitudes, porém você acha que o seu irmão não é ético. Isso é complicado. Eu disse nós estávamos conversando aqui em off com a Yaskara, normalmente as pessoas utilizam este conceito de um modo assim, muito no senso comum. Logo diz, isso não é ético, mas ela nem refletiu, na verdade ela está longe da compreensão do termo, né? Não quero complicar aqui com termos muito científicos para os nossos ouvintes, mas fazer desta conversa uma instrução que possa ter um alcance maior. Mas quando nós falamos só uma regrinha assim muito básica, aquilo que a Yaskara estava falando da ética ligada ao caráter, mas a ética é um tipo de postura e se refere ao ser, é o modo de ser dos habitantes de uma casa, por exemplo, é um modo de ser. Então, às vezes as pessoas confundem até com moral, com postura, com costumes, com hábitos, com aquilo que um determinado grupo apresentou como regra, e as pessoas acham que isto é ética. Mas nem todos os autores estudiosos aí da linha filosófica e também teológica, eles não gostam de fazer muito a separação. Eles às vezes até juntam os dois conceitos, dizendo que os dois estão de tal forma entrelaçados que a gente não poderia separar. Mas nós vamos aqui, claro, na nossa tarde, fazer sim esta separação que é possível. Estou aqui numa linha que acredito que seja perfeitamente possível a gente fazer esta separação. Mas continuando aqui na nossa conversa muito gratificante de instrução às nossas famílias, Yaskara, nesta linha do exemplo, né? Nós vamos modelando os filhos, modelando as pessoas. Estamos falando aqui da relação dos pais com relação aos seus filhos. Quer dizer, como é que a gente vai impondo limites, né? Como que o pai, nós já tratamos isso em outros programas, como é que um pai e uma mãe, ele pode modelar sem frustrar o seu filho, sem traumatizar os seus filhos, a sua filha, apresentando esses limites de uma forma sana? Padre Aldo, eu acho assim, o principal é em tudo que nós fazemos com os nossos filhos, a gente mostrar os nossos valores com amor. Eu acho que isso é a primeira coisa. Educar com amor.
A educação, ela tem que ser amorosa e não punitiva. Então, às vezes é complicado que existem pais muito liberais e outros pais muito radicais. Então, a nossa dificuldade, ela é essa, ela saber esse limite, essa linha tênue entre a amorosidade, a cumplicidade e você saber a hora correta de impor os limites. Então eu acho assim, a primeira coisa é você ensinar que eles precisam respeitar o direito das outras pessoas. Tem aquele ditado, né? O nosso direito começa quando o do outro termina. E é exatamente isso, é uma coisa antiga que já vinha sendo passada pelos nossos pais, mas a gente tem que saber respeitar o direito da outra pessoa, em qualquer lugar, nos parques, na fila, ensinar a respeitar a vaga do deficiente. Agora não adianta falar, aquela é a vaga do deficiente e daí você tá com pressa no shopping, pega, não, eu só vou ficar 5 minutinhos aqui na vaga. Daí você tá se contradizendo. Porque é o que nós falamos na primeira parte, é muito mais o exemplo do que o que você fala. Então, às vezes, um gesto quando a gente está num transporte público com as crianças, ceder lugar aos mais velhos, a gestantes, aos deficientes, isso é você respeitar o direito da outra pessoa. A criança, ela vai vendo isso no dia a dia e, naturalmente, ela vai copiar o seu gesto. Então, reforçar a atitude, o modo de ser. Lógico que não dá para falar quanto tempo hoje as crianças convivem com os pais. Então é lógico, não basta a nossa convivência. Eles vão conviver na escola com outras pessoas, mas até que ponto nós estamos comprometidos com essa educação? A educação que os pais têm um papel importante, os avós hoje muitas vezes assumem em muitos momentos o papel dos pais, mas a família ela tem que ter essa ligação para todo mundo falar a mesma linguagem. As minhas meninas, elas ficam durante a tarde com a minha mãe, mas nós não temos esse tipo de problema, porque a nossa família próxima, a minha mãe, as minhas irmãs, a gente tenta falar numa mesma linguagem com as crianças para que não ocorra confusão. A mamãe falou isso, o papai falou aquilo, a vovó falou aquilo. Então a gente tenta atuar sempre na mesma linha, com as nossas diferenças de personalidade, é claro, mas de cada um elas vão pegando uma sementinha. Até interessante, Ascar, desculpa, Rubens, é interessante, ela falou sobre filas e o respeitar as filas, seja no cinema, seja na escola, em determinados assuntos. Nós estávamos num aniversário infantil e a aniversariante, a minha filha chegou até mim e comentou, falou, pai, ela chega em todas as filas e corta a frente de todo mundo. Fala que ela é aniversariante, que ela tem que ir primeiro. Eu falei, filha, e o que você acha disso? É errado, né, pai? Não é porque é a minha festa, então não ia convidar meus amiguinhos. Então, o correto é ela entrar na fila como os demais e participar das brincadeiras, respeitando o direito do outro. Não é simplesmente porque é a festa dela. Então, essa questão do respeito nas filas, independente do local, é importantíssimo. E ela criou esse conceito. Eu falei, na sua festa você vai fazer isso? Ela falou, claro que não, pai. Porque eu tenho respeito pelos meus amiguinhos que foram participar da minha festa. Os exemplos que estão sendo dados aqui é interessante. Isso faz me lembrar uma história que quando eu tinha minhas filhas pequenas, todas as vezes que a gente ia para algum lugar, a Aida é que fazia a recomendação antes de sair de casa. Olha, chegando na casa do tio fulano de tal, da tia fulano de tal, se ele colocar comida à mesa, não corra para pegar, que vai ter tempo, vai ter para todo mundo. E outra coisa, filhos, se porventura o que estiver lá não for suficiente, na volta a gente passa numa pizzaria, passa no lugar que vocês querem, eles vão falar,
chegávamos lá, eles ficavam olhando na mesa, no que tinham da mesa e olhando na gente. Se a gente fizesse o mínimo de dar um sorriso, qualquer coisa, eles me pegavam. Para pegar o segundo, idem. E aí, de vez em quando a gente chegava na casa, que a refeição não era assim tão avantajada, cansei de ouvir a minha filha mais velha falar: pai, já não está na hora da gente ir embora, que era para passar na pizzaria ou naquele lugar. Ou seja, os pais decoram aquilo que os filhos fazem e são realmente os professores do momento. Eu só queria, para a gente concluir essa primeira parte, esse primeiro bloco do nosso programa, uma palavrinha que disse a Iáscara, né? Que as crianças vão aprendendo naturalmente. Pode ser uma palavrinha um pouquinho dúbia. É claro que o ser humano, ele tem intuições, né? Mas eu gosto sempre lá nas crianças com quem eu falo aos domingos da catequese, eu sempre falo para as crianças e ao mesmo tempo falo para os pais dizendo assim: as coisas que são óbvias, elas precisam de repetição. Nós precisamos dizer. Porque às vezes a gente, com esta palavrinha que disse a Iáscara, naturalmente, a gente acha que as crianças, por osmose, elas sabem certas coisas que a gente está, como diz o povo, careca de saber. E não é verdade. Então, eu queria deixar esse ponto aqui de reflexão, para que no próximo bloco a gente começasse por aí, porque como é que a criança começa a aprender a falar a verdade e a desprezar a mentira? Como é que a gente pode ir embasando isto? Mas me parece que agora temos uma música que a gente pode anunciar. Quem é o cantor? Dizia lá o outro. Agora eu quero saber, que eu estou aqui sem roteiro. Vamos lá então, a nossa música que nós vamos refletir nesse momento é Amar Como Jesus Amou, do Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus
Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Oba, muito boa tarde, muito boa tarde a você, meu amigo e minha amiga. Eu tô dando um alôzinho aqui que o pessoal está mandando as suas mensagens pelo WhatsApp. Doutora Maria Saleri, estou ouvindo, não é do outro programa anterior. Américo Vieira de Pedreira, muito bem, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Sempre se comunicando com a gente, muito obrigado. Ao Padre Aldo, quem está falando, o Padre Aldo é o nosso amigo Carlos Cordeiro, mandando um abraço pro senhor, diz que ouve sempre o programa e está muito bem. Américo Vieira de Pedreira de Santo Amaro também, Zona Sul de São Paulo, e dá o número do telefone dele, que é para ser anotado aqui para depois para o sorteio final. E nós gostaríamos de dar um recadinho, padre, também da Lenido Duarte, lá da é mais Vila Prudente a região dela. A Elza, da paróquia São Pedro, diz que o Jaime está internado para fazer um cateterismo e está passando bem ouvindo o nosso programa pelo celular. Um beijão para você, Elza, Deus te ajude, tá? E que o nosso amigo Jaime se recupere brevemente. Nós gostaríamos de dizer o seguinte: se você está com problema para fazer os móveis da sua casa, entre em contato com a IEL Móveis Planejado em MDF. Rua Muniz de Souza 908, fone 11 38928730, 11 38928730, e fale com o Cleiton ou Denis. Fica ali bem pertinho do Parque da Aclimação. Falou automóvel, falou Legrar. Rua Joaquina Ramalho 187, na Vila Guilherme. Fale com o Graciano, gente. Gente fina, entende do riscado. 11 29090500, 29090500. Legrar. Fale com o Graciano, por favor. Alugar um imóvel, um apartamento ou uma casa na região da Moca ou Vila Prudente, fale com a WTR Empreendimentos. 27965776, 27965776. Converse com o Wanderlei Tenor Ruiz. Restaurante Cachoeira, esse daqui é fora de série. Comida orgânica, sem nenhum agrotóxico, com verduras orgânicas, carnes brancas, aves, peixes, tal. Domingos e feriados, um preço especial, R$38, das 11 às 16 horas. Ou então nos dias comuns, R$29, das 11 às 15 horas. Se for viajar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, fale com a Lilian pelo telefone 11 983169762, 11 983169762, e contrate a sua viagem para lá. Um beijão pro Paulo da Rosana. O tema de hoje é muito difícil, mas muito bem explicado. Obrigado, Paulo. Depois você vai ganhar um abraço do cidadão aqui que tá rindo, tá? Eva Maria Freire tá parabenizando o programa, e a Cristina de Cordeiro é o nome dela. Quer participar do sorteio e manda um abração pra gente. Muito obrigado, Cristina. Um beijão pra vocês. Vocês vão participar ao final do programa do nosso sorteio. Padre Aldo. Caros ouvintes, estamos meditando, fazendo aqui a nossa catequese nesta tarde de domingo sobre a formação religiosa e ética, ou ética e religiosa dos filhos. Então, é a relação dos pais para com os filhos. E uma das partes da conduta humana, da postura do ser humano, é com relação à verdade. Para nós vivermos bem em sociedade, um dos pontos fundamentais que os pais devem se preocupar é com a formação, como a criança ela deve começar a construir suas relações, o seu modo de ser, de viver no mundo, embasado na verdade, tendo a verdade como uma prioridade na sua fala, no seu dizer, no transmitir qualquer mensagem, qualquer postura. Então, aqui com o nosso casal hoje, Yáscara e Josimar, estamos meditando. Yáscara, como é que a verdade começa a aparecer na vida de uma criança e quais são as estratégias para uma mãe, para um pai de família, quando a criança começa a apresentar com certas mentiras, como fazer esse combate de um modo tranquilo? A criança, desde cedo, ela pode encontrar na mentira uma facilidade para se libertar de algum castigo. Então, desde os primeiros passos, quando a gente percebe que as crianças começam a utilizar dessa artimanha, a gente tem que enfatizar sempre que é importante dizer a verdade.
Eu sempre costumo falar muito para Maiara e para Samira que eu sempre quero ouvir a verdade delas. Mesmo que essa verdade ela não seja agradável para mim e para o pai delas. Porque com a verdade eu posso ficar chateada. A verdade às vezes ela pode doer um pouco, mas a mentira ela dói muito mais. Então, mãe, eu fui mal na prova. É uma coisa simples que a criança às vezes começa, mas infelizmente tem pais que não dão a liberdade para o filho falar, eu fui mal na prova. Então assim, ao invés de brigar, tem que estimular a criança a contar o que realmente aconteceu. Então às vezes a verdade, eles têm que entender isso, que a verdade ela é muito melhor do que uma mentira, porque a mentira ela vai salvar momentaneamente e a verdade vai salvar sempre. Então é isso que a gente pede para elas, estimula elas a contarem a verdade sempre, e você repreende se você sabe alguma coisa que está errado. Agora, não a ponto de você castigar tanto que a criança não quer te contar o que realmente está acontecendo. Os pais, eles precisam saber ouvir os filhos. Alguns pais, às vezes, não sabem ouvir o que a criança tem a dizer, o que o adolescente tem a dizer. Então, a gente, às vezes, tem que ouvir, contornar. Às vezes você não está concordando aquilo, mas existem maneiras e maneiras de discordar do que está acontecendo. Agora, Yáscara, eu ouvindo você, me veio a questão. Agora, como fazer desta sinceridade da criança, desta verdade da criança, uma alavanca para que ela cresça? Porque a gente pode educar a criança a dizer a verdade, a que ela tem uma liberdade sadia com os pais diante dos seus fracassos. Ela pode dizer a verdade, ok, porque o caminho ético, a gente sabe que é um caminho de escolhas. A gente escolhe, ok, então dentro desta escolha, eu estou enxergando na minha frente um pai e uma mãe que são compreensivos. Então eu escolho dizer a verdade, porque eu sei que eu encontrarei um apoio. Agora, fica aqui a questão, na questão educativa de uma criança. Como é que a gente vai alavancar, fazer deste fracasso, a criança foi mal na prova, ela me disse a verdade, foi sincera, que ótimo, estou formando bem o meu filho. Agora, diante de um fracasso, como a gente pode fazer desta verdade, dessa situação, uma alavanca para bem formá-la? Padre Aldo, tem que deixar claro desde pequena para as crianças que na vida não é só sucesso, não é só sim. Então, desde uma brincadeira de futebol, que você está brincando com seu filho, e às vezes a maioria dos pais tem o hábito de perder para deixar o filho ganhar. Mas isso é certo? Você deixa o filho ganhar, ele acha que a vida é só vitórias. E não é assim, você tem vitórias e derrotas. Então você tem que estar ao lado do seu filho para ajudá-lo a superar essas dificuldades do dia a dia. Uma hora você vai falar sim, outra hora você vai falar não. Então o não é muito importante. O perder hoje é uma vitória de amanhã. Então nós não temos que ensinar aos nossos filhos a acharem que tudo é vitória e nunca levar vantagem sobre os outros para adquirir uma vitória. Ok, nós estamos aqui falando da formação do caráter, da formação do ser dos filhos, da sua relação com as pessoas, mas é claro, o nosso programa, sendo um programa que quer mostrar um homem perfeito, que é Jesus Cristo, um modelo a ser imitado, é importante que a gente aqui, claro, nossos caminhos devem convergir para mostrar a quem de fato nós queremos imitar. Mas aqui o casal na minha frente, Josimar e Yáscara, outro dia eu vi de um apresentador famoso desses programas populares, ele dizia assim, que na relação dele com os seus subalternos, ele conhecia, esse é muito, eu diria que é uma linguagem muito cotidiana e muito não científica, mas que tem algum fundo de verdade. Ele dizia assim, para eu conhecer um mau caráter, ele dizia, eu percebo primeiro, ele sabe agradecer, ele é grato. Então,
Então ele fez este jogo dizendo que ele reconhece que a pessoa não tem um caráter bem formado quando ela não apresenta a gratidão. E a gente sabe que o quanto é importante, né? A gratidão, que ela perpassa a nossa vida, né? Ela é não só um sentimento de agradecer por alguma coisa recebida, mas ela faz parte do cotidiano da educação. Então, nesta linha da formação dos filhos, como é que a gente vai formando para a gratidão? Como é que a gente vai formando uma criança a agradecer? Claro, nos limites, num padrão aceitável, a que ela saiba bem conviver no meio que ela está, em tudo saber agradecer. Eu estive um tempo fora do país e eu fiquei assim muito admirado. Na Itália, onde eu estava, as pessoas com muita facilidade, assim, por coisas pequenas. Você passava água na mesa, as pessoas diziam obrigado, na língua delas, obrigado. E aquilo me chamava a atenção porque não é muito comum no nosso meio. Eu costumo falar para as meninas, né? Eu sempre estou mencionando as meninas porque não tem como nós falarmos desse tema e não mencionar o relacionamento que a gente tem dentro de casa. Então a gente sempre fala em casa que existe essa palavra mágica, obrigada, obrigado. Então a criança, ela precisa ter na cabeça dela bem claro que o mundo não está à disposição dela. Então, mesmo dentro de casa, pega uma água pra mim, mãe. O quê? Por favor, você pode pegar uma água pra mim? Ah, obrigada. Então, isso são coisas que você vai colocando no cotidiano que faz a criança perceber que ela não é o centro do mundo e que nem tudo está à disposição da criança. Porque tem crianças que acham que o professor é empregado, que a moça que trabalha em casa ajudando nas tarefas domésticas tem que fazer tudo, e não é desse jeito. A criança, ela tem que entender que ela tem um papel, que cada um tem o seu papel na sociedade, e que gentileza gera gentileza. É tão bom quando a gente faz uma coisa para alguém, a pessoa obrigada, porque senão, sem essa palavra, dá uma ideia de obrigação, não é, padre? É verdade, Yáscara, e como é importante a gente perceber isso face a face, né? Isso é facilitar a vida, né? Isso é dar gosto à vida. Os pequenos gestos, os pequenos modos, né? É que somando tudo constrói a existência humana. E de repente a vida é muito dura quando de fato a gente está em alguns ambientes em que você é simplesmente uma máquina, uma peça de funcionamento, de uso, né? Enquanto a gente está em um meio onde as relações são construídas na generosidade, no agradecimento, na gratidão, nas pequenas coisas, isso dá gosto até à vida, né? Dá um outro sabor. A gratidão, eu acho assim, ela está muito ligada com a humildade. Então, quando você sabe exercer a gratidão e reconhecer o que o outro fez para você, você está exercitando também a sua humildade, a imitar Cristo na humildade. Então, dizer que todas as pessoas, elas têm um significado e todas são iguais na sociedade. Então, quando você demonstra isso para o filho, obrigada, você viu o que fez para mim? Porque as pessoas não têm obrigação de fazer tudo pra gente. Agora, tem pais, infelizmente, que mandam o filho pra escola, daí acha, por exemplo, que o professor tem a obrigação e o ensino que ele está dando é uma escravidão. Mas se o seu professor não fez isso, ele tem que fazer isso. Não é desse jeito. As crianças têm que aprender a respeitar o espaço dos outros. E um dos meios é a gratidão. Muito bem, o Josimar quer dar ainda uma palavrinha, complemento sobre este mesmo assunto. Eu queria só complementar, Padre Aldo, até com exemplos práticos. Nós, quando vamos ao restaurante com os nossos filhos, nós deixamos bem claro, chegando lá, boa noite, o garçom que vem nos atender, por favor, me vê tal coisa. Isso é importante, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. O garçom que está lá, ele não é um serviçal. Então, as pessoas têm que entender e já ensinar isso desde pequeno aos filhos, que por favor, muito obrigado,
não faz mal a ninguém. E como a Yaskra comentou, demonstra a humildade. Cada um tem as suas atividades. Porém, como na empresa, todo mundo comenta, fala, pô, Josimar, ele chega, ele cumprimenta desde o pessoal da faxina, da limpeza, até o presidente da mesma forma. Por quê? É esse exemplo que nós temos que passar para os nossos filhos. Não é porque ele é o presidente da empresa que eu tenho que cumprimentar ele diferente do porteiro ou do faxineiro. Todos têm o mesmo valor com as suas atividades. Todos são seres humanos. Caros ouvintes, nós queremos continuar. Certamente este é um programa que terá outros braços também de reflexão, e queremos continuar nossa meditação, nossa catequese. No próximo bloco nós trataremos da construção da responsabilidade na vida das crianças, mas escutando todos estes pontos até agora, é claro que, como eu disse, Jesus Cristo centro. A carta aos Filipenses diz que ele, sendo Deus, fez-se um ser humano. Não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se a si mesmo para nos dar vida. E, portanto, tendo Jesus Cristo como modelo de formador, de educador, ele que é o homem perfeito, o homem constituído moralmente perfeito. Nós queremos perceber, ouvindo esta música, perceber nos nossos ouvidos e no nosso coração, que um dia é possível na humanidade, é possível construir pessoas generosas, amigas, amáveis, gratas, responsáveis, embasadas na verdade, respeitando o direito dos outros. É utopia. Com o Padre Zezinho, nós queremos fazer disto um sonho no futuro. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeram a estrepulia? E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, Rádio 9 de Julho, você está ouvindo
O programa Família, Ponte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h45 na capital que mais cresce na América do Sul. Elza, da Igreja São Pedro, internação do Jaime, cateterismo, hospital. Já falamos sobre você, Elza. Deus te ajude na sua peregrinação. Maria Pereira Silva, de Carapicuíba, pede ao Padre Aldo uma bênção. Parabéns pelo programa. Maria, um abração para você. Padre Aldo, ao final do programa, dirigirá uma bênção a todos os ouvintes do nosso programa. Terezinha Lúcia, de Santo André, está gostando do programa, diz que programa como esse deve se repetir sempre. Américo de Santo Amaro está mandando o telefone parabenizando pelo programa. Eu gostaria de falar, padre, só para um cidadão da escola Éter Martins Luther King, na rua Metrô Carrão, vai fechar por falta de alunos. Os cursos são todos grátis e eles ajudam com o cadastramento dos alunos na cota zero do bilhete único. As provas estão marcadas para o dia 11 e não tem alunos. Ajudem a divulgar, por favor. Meu amigo, está divulgado, mais que divulgado. Então procurem a Escola Técnica Éter Martins Luther King, na rua do Metrô Carrão. Metrô Carrão deve ser na Vila Carrão. Eles não colocaram endereço aqui. Tema ótimo, está gostando demais. A Nésia manda o seu telefone para concorrer aqui. Já falamos da Adélia, já falamos da Maria Pereira, agora tem que falar da IEL Móveis Planejados em MDF sob medida. Procure na rua Muniz de Souza, 908, o telefone é 3892-8730, bem pertinho do Parque da Aclimação. Falou Automóveis, falou Alegrar, fale com o Graciano, 1129090500, 11290500, qualquer coisa com o seu veículo, inclusive com a documentação, é só procurar o Graciano. Alugar ou uma casa ou um apartamento na Moca, fale com a WTR Empreendimentos, fale com Vanderlei Tenó Ruiz, 27965776. Falou em alimentação, falou em restaurante Cachoeira Natural. Alimentação sem agrotóxicos, 100% natural. De segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas e nos domingos e feriados, das 11h30 às 16 horas. Preços bons, hein? De segunda a sexta-feira, R$29. E dos domingos e feriados, R$38. Muito boa alimentação nesse local, já passei por lá. Um abração ao nosso amigo Américo. Viajar para qualquer lugar do Brasil, da América do Sul ou do mundo, procure a Trota Mundo Viagens. Fale com a Lilian, 9831-69762, 11-9831-69762 e compre a sua passagem. É uma pessoa muito bacana, Padre Aldo. Caros ouvintes, então você que ligou agora o seu rádio nas ondas aí da 9 de julho, 1600 AM, estamos no programa Família, Fonte de Amor e Vida. Com o tema hoje, a formação religiosa, ética dos filhos. A ética que é entendido como uma postura, né? Um modo de ser, como formar o ser de uma criança, como formar a sua interioridade para que ela haja bem neste mundo. Quando a gente define moral quer dizer é uma inclinação ao bem. O que é uma pessoa moral? É aquele que faz bem. Jesus Cristo é o modelo. Jesus Cristo é o homem que fez bem todas as coisas. Então ele é o nosso arquétipo, é o nosso modelo, a palavra mais comum aqui para os nossos ouvintes. E continuando então aqui a nossa catequese, agora então sobre a formação da responsabilidade. Estou inquirindo aqui o nosso querido casal colaborador Yasker e Josimar, como formar para a responsabilidade. Padre Aldo, a responsabilidade, a criança ela tem que desenvolver desde muito cedo, né? Então, infelizmente, a gente não pode se omitir diante dos atos de desleixos que às vezes as crianças demonstram no dia a dia. Eu sempre falo para as meninas, olha, vocês precisam estudar. Elas têm que saber a importância que é o estudo. Que o estudo vai ser bom para a vida delas. Então eu falo, estudar é a sua obrigação. Eu e seu pai nós trabalhamos, que é a nossa obrigação, e vocês precisam estudar e fazer todas as tarefas da maneira como que é determinado.
Então eu falo, às vezes a gente fala, vai estudar, que nem as meninas estão em semana de prova, então realmente estão estudando muito, e daí fala, ai, você não fica com dó de elas estudarem tanto? Sinceramente, Padre Aldo, eu não fico não. Eu acho que elas têm que fazer isso, elas têm que desenvolver a responsabilidade, saber que os atos delas trazem consequências. Se elas não estudarem, elas vão mal na prova. E se elas forem mal na prova, o primeiro prejudicado é elas. Então a criança, ela tem que saber isso. Agora, se a gente age o tempo todo com parcimônia, ah, coitado, ele tá cansado, deixa ele dormir um pouquinho, ou senão algumas coisas que eu já ouvi, nossa, Yáscara, você não tem dó de colocar a criança tão cedo na escola, porque elas sempre estudaram de manhã, porque para nossa rotina a escolha desse período foi mais adequada. Não, eu não tenho dó, porque eu acho que isso faz parte da vida. Em algum momento da vida, ela vai ter que levantar cedo para cumprir com as obrigações. Então, é muito importante que eles saibam as suas obrigações no tocante à escola, no tocante a ajudar nas tarefas em casa. Sempre tá repreendendo, às vezes é cansativo, porque toda criança tem mania de deixar tudo no meio, brincam, às vezes não querem guardar os brinquedos, deixam roupas espalhadas, e daí você fala, ai mãe, de novo, tô cansada. Então a gente fica nessa repetição, na hora de lavar a louça, aquele monte de reclamação, hoje é a minha vez, não, é a vez dela, coisas que eu acredito que aconteçam em todas as famílias. O nosso tempo, ele já vai assim se extinguindo, ele está indo embora, ele não espera. E nós temos ainda outros pontos a serem abordados, como cultivar o amor na relação com os filhos, como conviver com as diferenças, como criar uma educação do pedir desculpas, né? Algo tão importante para a construção, especialmente para os filhos que têm assim uma prole grande, como criar ali, mesmo o casal, como criar, cultivar, né, a cultura, né, os bons hábitos que geram as virtudes, como criar o pedir desculpas. Mas nosso tema hoje também, lá disse que era a formação religiosa. Então eu sei que esse tema, de alguma forma, nós já tocamos aqui no nosso programa, mas nem sempre os nossos ouvintes têm uma continuação assim tão rigorosa. Mas aqui com o casal, como começar, como abordar este tema com as crianças, como educá-las para Deus, como mostrar este modelo que eu já falei aqui 2 vezes, como mostrar Jesus, o educador por excelência, a uma criança. Padre Aldo, na verdade, assim, a nossa vivência cristã vem de muito cedo, porque a minha mãe sempre frequentou, sempre participou, sempre fez, tanto participando na igreja, como também terços na minha casa. Então, desde pequeno, eu e meus irmãos fomos acostumados a ter uma vivência cristã. E isso nós procuramos passar também para os nossos filhos. Então, eles foram batizados, já fizeram a primeira Eucaristia. Agora nós estamos buscando uma atividade entre a primeira Eucaristia e a Crisma, que é uma atividade que infelizmente tem muitas paróquias que não tem, uma atividade paralela como o Sementinha, que é antes da primeira Eucaristia, e uma intermediária entre a primeira Eucaristia e o Crisma. Por quê? Para elas participarem constantemente. Quando você as chama para participar da missa, tem aqueles resmungos, de novo participar. Mas você percebe que todos os pais têm que ter insistência, porque é tão gostoso quando às vezes você está em casa e você vai até o quarto dela, ela está cantando sozinha, amar como Jesus amou. Eu falo, que gostoso, que bom, ela ouviu alguma coisa, entrou alguma coisa na missa de hoje, e isso é gratificante para os pais. Então nós procuramos com os nossos filhos rezarmos juntos todos os dias. Em alguns casos até nós estamos cansados, e já aconteceu várias vezes, eu cobri-las, falar, eu amo vocês, durmam com Deus. Ela, pai, não vamos rezar hoje? Então já criou um hábito, e o hábito é positivo nesse sentido religioso, porque as crianças têm que ter essa fé
em Jesus Cristo. Isso tem que ser, desde cedo, fomentado por elas. Isso que ele está falando é muito importante, mas também nós precisamos salientar uma outra coisa. O fato de nós participarmos da comunidade, de nós sermos atuantes e de procurar que os nossos filhos também sejam inseridos nesse contexto, não vai nos fazer imune às coisas do mundo. Mas com certeza, Padre Aldo, o que a gente aprende ali, como o senhor falou, um mestre da moral, do exemplo, quem segue Jesus Cristo, com certeza tem um bom exemplo na vida. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a criança, quando ela tiver esse sentido que é plantado todos os dias através dos nossos atos, dos nossos gestos e do nosso exemplo, com certeza a gente está contribuindo para uma sociedade de pessoas mais fraternas. Caros ouvintes, então nós vamos dar um minutinho para os nossos convidados, um minutinho para cada um, porque o nosso tempo ele se esgota. O Rubens agora, daqui a pouquinho, fará o sorteio. Você que telefonou, você que pediu orações também, daqui a pouquinho nós daremos uma bênção na sua casa pelas ondas do rádio. Então, uma palavrinha, Yáscara, para concluir. Claro, conclusão não, é só um introito, uma introdução a esse tema tão especial, a formação da família. Eu acho importante que nós nunca deixemos de amar os nossos filhos, de demonstrar esse amor e de passar valores éticos, de justiça, de fraternidade, de generosidade, ensinar que é importante ajudar as outras pessoas para que nós sejamos contemplados com a graça de Deus, porque a graça de Deus ela é infinita. Então nós precisamos orientar nossos filhos para que vivam nesse caminho. Josimar? Padre Aldos, rapidamente eu só queria citar aqui a importância de criar os nossos filhos na igreja, como a Yáscara comentou, e nós também que participamos há muito tempo. Eu fiz uma estatística recentemente com os nossos amigos da Crisma, que a maioria estão casados. Dos que estão casados, 90% continuam casados depois de 20 anos. Que beleza. Então esse é um exemplo maravilhoso, porque a gente percebe a importância da formação religiosa no matrimônio. Então o Rubens agora fará o sorteio dos nossos ouvintes, daqueles que querem ganhar Evangelho Gaudi, a alegria do Evangelho, 3 livros aqui. Vamos então anunciar os ganhadores desta tarde. Ô padre, antes, porém, só dar um aviso rapidinho. Aniversário de Luiz da Tânia, parabéns. Sexta-feira é o aniversário dele. Adélia e Luciana, muito obrigado pela ligação. O Eric e a Cris, um beijão para vocês, amigos. A Verônica do Mandaqui manda um abraço pra gente, vai concorrer sim. Maria Pereira da Silva de Carapicuíba quer concorrer, um abraço ao Padre Aldo, parabéns pelo programa. Nazaré Ferreiro, Rio Pequeno, parabéns pelo programa. Áurea Treviato, parabéns pelo programa. E Maria Estela, meus amigos, Deus ajude a vocês todos e colaborem com o nosso programa. Nós estamos muito contentes. Pena que o tempo é pouco e não dá para anunciar todos os ouvintes que chegaram até aqui. Pediram uma gentileza dali, e Yáscara e Josimar, retire três bilhetes aí do pacote pra gente fazer o sorteio de quem foi. Vamos lá? Então, caros ouvintes, você que esteve conosco nesta tarde. Nésia, a Nésia sabe quem foi, nós estamos com o telefone fácil, vamos ligar. Você é ganhadora de um dos livros. Maria Estela também ganhadora de um telefone, que está gostando do programa, e a Verônica também, são as 3 pessoas. Maria Estela, Verônica e Nésia, nós ligaremos para vocês de retorno para pegar o vosso endereço e confirmar para onde mandamos os nossos livros. A você que telefonou nesta tarde, uma bênção de Deus. Que Deus habite na sua casa, que Jesus Cristo seja o mestre, o formador dos seus filhos, que tudo começa pelo exemplo. Eu diria que uma palavra que fica nesta tarde é: mostre com ações, com gestos, palavras, e certamente os seus filhos irão copiar. E é claro, gestos
para o bem. A formação moral é agir para o bem, para a verdade e para a justiça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Próximo domingo estaremos aqui e com um tema importante para todas as famílias. Teremos aqui o casal Eric e Cris. E ainda o Ricardo e a Lica. Os dois, as quatro pessoas estarão aqui. E o tema, acaso Deus se esqueceu de mim? Importante. Iremos refletir sobre isto. Uma boa tarde e um santo domingo. Até domingo que vem, se Deus quiser. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, Rádio 9 de Julho Católica. AM 1600 kHz. Ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. São Paulo, Brasil.